Fala pessoal, estamos aqui no mais um papo no canal Vendas da Bola 1, bater um papo com mais um craque, tá? Hoje nós estamos com o craque Julinho. E se você gosta desse conteúdo, dê um like e se inscreva no nosso canal. Se apresenta para o pessoal, fala seu nome, sua idade e a posição que você joga. Meu nome é Júlio César, mais conhecido como Julinho Zagueiro, tenho 60 anos, sempre joguei na zaga central, a minha posição, apesar de ser canhoto, sempre joguei do lado direito. Quando você começou a jogar futebol, você começou se inspirando em quem? Olha, eu sempre gostava de jogar futebol. Eu tinha 9 anos, meu outro irmão Francisco tinha 10. Meu pai segurava um em cada mão e levava para o campo para ver jogo. Próximo a onde eu morava, na Rua Centenário, atrás da cooperativa, tinha um campinho de futebol. E eu estudava na Escola Santana, 100 metros da onde eu morava. Aí saía da escola, almoçava, descansava e depois o campinho já estava da janela de casa, já dava para ver o campinho. E a gente começava a jogar bola ali. Torneio, pelada, e todo dia era isso. E quando você sentiu, assim, você falou para você mesmo, pô, eu acho que eu tenho o dom de jogar futebol? Olha, eu dei sorte de ter conhecido uma pessoa que se chama João Rogogis, faleceu esse ano, o apelido dele era Dina, e ele era sobrinho do falecido Mané Garrincha. Então ele ia acompanhar o Garrincha lá nos treinos. Então ele passou a se interessar por a parte tática, técnica, física que os preparadores, os treinadores davam naquela época. Então ele foi trazendo para cá e passou a dar treino 3 vezes na semana no campo do Esporte Clube Pau Grande. Através dele, vamos montar uma escolinha infantil, infanto, juvenil. Aí começamos a treinar. Eu era muito lerdo, aí me botava para quê? Fazer um treino físico e tático com os centroavantes, para me deixar de ser aquele lerdo, aquele lento. Então eu fui aprendendo muita coisa com ele, com Dina. Então quando eu cheguei aos meus 14 anos, faltou um zagueiro no Esporte Clube Pau Grande. O treinador era Manel Barão. Aí Dina falou: olha, você não vai jogar hoje, você vai jogar de tarde. E aí me deu essa oportunidade aos 14 anos, em 1980, para que eu tivesse que jogar no primeiro quadro. Aí do Esporte Clube Pau Grande. E eu tive a oportunidade de jogar do lado de Arione, que Arione era cabeça de área. Aí Arione falou: irmão, você vai jogar no meu lugar e eu vou vir e vou fazer zaga com o Júlio. E dali para cá eu não saí mais. Fiquei sempre jogando ali no primeiro quadro. Essa foi a primeira camisa que você vestiu? A camisa, sim, do Esporte Clube Pau Grande foi a primeira. Como é que eram os campos? Os campos davam condições de jogar? Tinha chuteira? Os campos não eram bons, eram ruins. Mas era ruim tanto para mim quanto para o adversário. Em relação à chuteira, era Clube Sul, a chamada Alvinegra, que era a melhorzinha que tinha, que machucava menos os pés da gente quando a gente entrava em campo para jogar. E tinha aquele processo também, você sempre, assim, na escolinha, você tinha que vestir o uniforme que vinha de cima, né? Tinha o primeiro time, tinha o segundo time, depois não prestava, já vinha para o dente de leite, para a escolinha. Você chegou a pegar esse processo? Não peguei, porque isso acontecia muito no treino. A gente já levava uma camisa nossa, então a gente ia treinar. Quando o treinador queria fazer a mudança do time, jogador do time A para B no treino, é só tirar a camisa e colocar. Tirava a camisa de um e colocava no outro, que esse outro já estava com a camisa dele por baixo. Aí ficava mais fácil. Você se considerava assim, um cara fominha, gostava de jogar sempre, estar sempre no campo? Eu sempre gostei de jogar.
já fui fominha muitas vezes e não gostava de ficar no banco. Do lado de fora eu ficava nervoso, dentro de campo eu ficava calmo. Então eu não gostava de ver jogo. E, assim, você já deixou de trabalhar, deixou um compromisso para jogar futebol, um compromisso sério? Olha, eu nunca deixei de ter um compromisso sério para me poder jogar futebol, porque quando, em 1980, eu trabalhava na fábrica de tecido. Eu tinha 14 anos, mas eu já saía dali, trabalhava na terceira turma, saía dali e ia treinar na Vila Olímpica, lá em Niterói. Ia andando até a entrada de Piabetá, pegava o ônibus para Niterói para poder chegar cedo, para poder treinar lá. Então, o compromisso eu não tinha como faltar, porque eu já trabalhava à noite. Jogou com alguém famoso que virou profissional? Olha, eu já joguei contra muitos times e seleções também. A seleção petropolitana, a AGAP, FUGAP, Francisco Xavier Imóvel, Docinho, Sambola, todos esses times, eles já tinham jogadores profissionais. Eu só não tenho condições de falar para você o nome deles, tá entendendo? Inclusive lá no campo do Aston Villa, em Guadalupe, teve um quadrangular que tinha Docinho, Sambola e Francisco Xavier Imóvel, Esporte Clube Pau Grande. Então, o treinador do Francisco Xavier Imóveis era o falecido Marçal, que era árbitro. Então ele também já lidava com antigos profissionais na época. Então, para mim memorizar agora o nome desses jogadores é difícil. Você já enfrentou algum desafio no futebol? O maior desafio que eu encontrei no futebol era eu ter que ir a um clube com bolsa, minha mochila, meu material de treino, pedir para ter oportunidade para me poder ter uma chance de treinar, fazer um teste. Porque antigamente era nós que tínhamos que pedir, não tinha empresário igual tem hoje, que o jogador só treina e o empresário ele toma conta da vida do jogador e faz tudo por ele só para que ele possa cuidar do futebol. Você treinou em algum time lá de baixo, time profissional? No amador, você já treinou? Você já pediu para treinar? Ou já treinou? Já fez teste? Já treinei, treinei no Fluminense, eu fiz o teste, eu tive que ir sozinho, na Vila Olímpica. De lá eu passei, dei uma peneirada, aí passei nos 4 testes lá, e me botaram para a concentração da Rua das Laranjeiras. Aí eu fiquei lá, morando lá. E depois treinava no estádio do Fluminense, sempre. Até que, por não ter empresário, apareceu um amigo do diretor, que é amigo do amigo do amigo, disse que eu não tinha condições mais, porque o amigo lá tinha um garoto que é da família, então por isso eu não passei no teste e fui dispensado. Muitos da nossa geração passou por isso. Muito. Eu tive uma sorte porque nesse quadrangular no campo do Aston Villa, em Guadalupe, o Paulinho Abel, falecido também, casado com minha prima, Maria Helena, que também é falecida, conheci o Marçal. Quando a seleção do Francisco Xavier Imóveis estava entrando, o gol era no portão, na direção do portão de entrada. Então teve um bate-rebate ali na área, a bola sobrou no bico da pequena área, que era para me dar um chutão, eu estava de lateral esquerdo. Então eu me assei dar um chutão, ponta direita veio, eu dei uma caneta nele, saí jogando, tabelando com o Selmin. E Marçal viu, se interessou. Como ele tinha amizade com Paulinho Abel, então ele foi perguntar a Paulinho Abel quem era aquele garoto. Aí, como o Marçal era treinador do Júnior, do Bom Sucesso, aí pediu a Paulinho para que eu comparecesse lá. Aí eu compareci, passei a jogar no Júnior do Bom Sucesso. Você foi federado, disputou o campeonato? Disputei.
Fiquei um ano no Bom Sucesso, 85, 86 eu saí, fiz um teste no Serrano, passei, aí fiquei 86 e 87 no Serrano, 88, 89 no Tomaizinho, 90 no Madureira, até eu parar. Você estava no Serrano, você encontrou com o Mazinho lá? O Mazinho estava lá? Mazinho, sim, Mazinho. É que ele falou, Mazinho, sim. Ele teve lá. Você estava lá no Serrano quando ele estava lá. Um abraço para ele. É tempo que eu não vejo ele. Se tivesse rede social naquela época, você seria famoso? Com certeza eu teria mais oportunidades do que eu tive anteriormente. Time do coração? Profissional, time profissional, amador? Amador. Esporte Clube Pau Grande. Um campo de futebol? Campo do Esporte Clube Pau Grande. Sonho que você não realizou? Ter dado maior continuidade ao meu lado profissional. Porque na época era tão difícil que tornou-se inviável. Qual foi o jogo mais importante da sua vida? O mais importante da minha vida teve dois. Pelo Serrano, jogando contra o Lone Star da Libéria no Maracanã e jogando pela seleção magiense no Maracanã. São esses dois jogos que me marcou muito. O futebol, antigamente, era melhor do que hoje? Para mim era. Mais técnico. Mais alguma coisa? Era mais disputado, era mais sério. Hoje, o futebol amador, por exemplo, ninguém se interessa mais pelo futebol amador. Ninguém valoriza. Hoje eu fui no campo ali dar uma olhada no jogo, meia dúzia de pessoas do lado de fora e só correria do lado de dentro. Difícil você ver, dar uma peneirada e escolher um jogador que realmente venha fazer a diferença. A gente sempre bate na mesma tecla. Aconteceu com o Mazinho, ontem com o Gilson, né? E agora com você. Nós batemos nessa tecla aí. Na nossa época, assim, os campos, todo domingo, o campo do Grêmio, o campo do Pau Grande, o campo do PBTA, vários campos eram cobrados ingressos para a gente jogar. Era, muita. Né? Tinha campos que eles fechavam porque não dava para entrar mais ninguém. E as pessoas pagavam. E hoje ninguém paga e ninguém vai. Ainda separava as torcidas ainda, separava as torcidas para você ver como que era tão competitivo. Exatamente. E de um tempo para cá, os anos 80, 90, sempre foram assim, foram desse jeito. Agora, de 2000 para cá, mudou muita coisa. Mas você ia ver um jogo, eu lembro, ia ver um jogo, Pau Grande, por exemplo, Pau Grande e PBTA. Cara, só tinha jogador nível A, cara, só top, só jogador top. Não tinha nenhum jogador mediano, não. Todos os jogadores eram bons, muito bons. Valia a pena você ver o jogo. Você pagava o ingresso, valia a pena. Sim. E você via o jogo, e tanto de uma torcida quanto da outra, ali incentivando os jogadores, porque era competitivo. Ninguém queria perder. Agora, hoje está difícil. Eu soube que o Vevé, ele assumiu a Liga Magiense. Então vamos torcer para que faça uma competição bem disputada, competitiva, para que o futebol de Magé melhore. Traga o público de volta, né? Exatamente, está faltando isso. Eu não sei quem foi o campeão magiense do ano passado. Todo ano a gente sabia, o time foi campeão. A gente, além de ver a final, né, todo mundo sabia quem era o campeão magiense, tinha jornal que saía. Agora ninguém sabe. Eu só acompanhava porque eu perguntava ao meu filho respondia. Ou eu, de vez em quando, estava na rua, passava por um colega, um torcedor, e perguntava quanto foi o jogo. Mas ir no campo, eu não ia. É difícil. Seu DNA? Hã? Seu filho? Não sei, cara. Eu sou suspeito de falar sobre isso. Ele joga bola. Joga bola. Mas sou suspeito de falar sobre isso. Ele joga que posição dele? Ele é zagueiro também. É? É zagueiro. Eu sou DNA dele.
Você se considera uma lenda da sua época? Não, eu sou esforçado, como eu sempre fui. Até hoje eu sou esforçado. Não me considero melhor do que ninguém, porque eu nunca jogo sozinho, nunca joguei sozinho. O futebol é coletivo, então, por ser coletivo, um tem que ajudar o outro. Então, às vezes, um se sobressai melhor do que o outro, mas o futebol é coletivo e a gente tem que continuar se esforçando enquanto tiver o jogo ali, para um ajudar o outro. Agora, o que você gostaria que a nova geração, a geração de hoje, valorizasse no futebol? Cara, eu gostaria que tivesse alguns treinadores, igual o falecido Dina, que pudesse pegar esses jogadores, cada qual no seu clube, tivesse a oportunidade de dar treino 3 vezes na semana, para que eles viessem se aprimorando os conhecimentos dele através do futebol e passasse a ser mais esforçado. Quando tivesse jogo, eles iriam se encontrar melhor em todas as partidas. Isso é o que eu queria. O que você sentiu vendo seu filho vestir a camisa que você vestiu e sendo campeão? É uma emoção, uma sensação gostosa, né? É como se a gente estivesse voltando ao passado. Aí a gente fica revivendo essa situação toda. Aí quando ele foi campeão, muito bom, muito gostoso mesmo. Não dá para descrever a sensação, a emoção, porque eu tive a oportunidade e pós-ano ele teve a oportunidade dele também e foi campeão pelo Vila. Qual era seu ponto forte dentro do campo? O meu ponto forte era a marcação, antecipar. De trás, eu tinha uma visão do jogo do adversário. Então, eu só esperava a oportunidade. Quando o adversário ia dar o passe, eu já me antecipava, porque eu fazia a leitura do jogo antes do adversário dar o passe. Então, eu me antecipava e ganhava algumas, né, das jogadas. O que o futebol representa hoje para você? Futebol para mim hoje representa tudo. É minha alegria, meu bem-estar. Às vezes a patroa reclama por causa de futebol, mas eu não deixo de ir ao campo. Me conheceu jogando futebol e eu gosto do futebol. Até hoje, aos 60 anos, eu vou para o campo jogar futebol. Para mim, o futebol significa muita coisa na minha vida. Qual é o seu sentimento? O que você sente quando você entra em campo hoje? Você já disse, o sentimento é emoção, é um bem-estar de poder estar correndo, poder tocar bola, jogar 15, 20, 30, 45 minutos e sair do campo satisfeito. E melhor ainda, após o jogo, que a gente temos história para contar e a gente vai contando história, vamos falar sobre aquele jogo que aconteceu, que terminou, independente de resultado. Aí a gente tem sempre uma resenha no fim do jogo. Qual o conselho que você daria para quem está começando a jogar futebol hoje e quer ser um jogador de futebol? Se ele quer ser um jogador de futebol, primeiro ele tem que saber realmente o que ele quer. E depois ele focar, se cuidar, treinar, para que ele possa chegar ao objetivo dele, alcançar o objetivo dele. Ele também tem que ter força de vontade e também tem que ter incentivo. Tem que incentivar o jogador para que ele possa chegar ao objetivo dele maior, que é ser um atleta formado, ou amador ou profissional. Júlio, valeu pela resenha, muito obrigado. Foi prazeroso estar com você aqui. E você sabe que o que eu sinto por você é uma amizade de longa data. E o que você falou aqui eu já sabia, mas os nossos afiliados não sabiam, né, desse percurso seu no futebol aqui de Magé. Então, muito obrigado por tudo. Tá? Eu que tenho que te agradecer, ter tido essa oportunidade de conhecê-lo, ter a sua amizade até hoje. Não tem nenhum arrependimento. Graças a Deus. Deus é tão bom que bota pessoas boas no caminho da gente. E você é uma delas. Eu só tenho que agradecer. Valeu. Valeu, gente.